Você já pensou o quanto a inveja pode ser prejudicial? Imagina isto. Você está vivendo sua vida, se esforçando, conquistando pequenas vitórias, mas de repente, percebe olhares estranhos, comentários ácidos e uma energia negativa ao seu redor. A inveja. Você já sentiu isso? Já percebeu pessoas torcendo contra, minimizando suas conquistas ou tentando te derrubar? A inveja pode vir de qualquer lugar. Colegas de trabalho, amigos, até mesmo familiares. Mas o problema real não é a inveja dos outros, e sim como você reage a isso. Se você se abala, se sente injustiçado, ou até tenta mudar para agradar os outros, está entregando seu poder. Mas e se eu te dissesse que há um caminho para se blindar completamente disso? O estoicismo tem ensinamentos milenares que podem transformar a maneira como você lida com a inveja, tornando você imperturbável. Se você quer descobrir como parar de se importar com a opinião dos outros e focar apenas no que realmente importa, fica até o final. Hoje você vai aprender a lidar com a inveja de forma estoica, sem se abalar e sem perder sua paz mental. Agora me diga, você já sentiu inveja de alguém ou já percebeu alguém sentindo inveja de você? Comenta aqui embaixo. A inveja sempre existiu. Desde os tempos da Grécia Antiga até os dias de hoje, esse sentimento é uma sombra que acompanha o sucesso, o crescimento e até mesmo a felicidade de alguém. Marco Aurélio escreveu que devemos ignorar o julgamento dos outros e focar apenas no que podemos controlar. Mas, como colocar isso em prática? Como desenvolver uma mentalidade estoica para não se deixar atingir pela inveja e seguir firme no seu caminho? A resposta está na filosofia estoica. Uma mentalidade forte não se constrói em um dia, mas com os princípios certos. Você pode se tornar imune à inveja e desenvolver uma paz interior inabalável. Hoje, você vai aprender a se blindar emocionalmente contra a inveja, a fortalecer sua mentalidade e a seguir sua jornada sem se preocupar com as opiniões alheias. Pegue um café, ajuste seu foco e preste atenção. Porque o que você vai aprender agora pode mudar completamente sua forma de lidar com a inveja. Agora me conta, você já percebeu alguém te olhando diferente quando conseguiu algo importante? Como você reagiu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Agora vamos para a primeira atitude estoica a se fazer. Atitude 1. A inveja é um reflexo, não um ataque. A inveja que alguém sente por você não é sobre você. É sobre a insatisfação que essa pessoa tem com a própria vida. Pense bem, quando você sente inveja de alguém, é porque essa pessoa tem algo que você deseja, certo? Isso significa que a inveja não nasce do que os outros têm, mas do que sentimos que nos falta. Epicteto já dizia, o que perturba o homem não são os eventos, mas a interpretação que ele faz deles. Ou seja, o problema não está no que os outros fazem ou conquistam. Está na forma como reagimos a isso. O mesmo vale para a inveja que direcionam a você. O problema não está no seu sucesso, na sua felicidade ou no seu progresso. O problema está na forma como os outros lidam com suas próprias frustrações. Então, o primeiro passo para lidar com a inveja é entender que ela não é um ataque pessoal. Ela é apenas um reflexo da insatisfação interna da outra pessoa. E mais, quanto mais você cresce, mais inveja vai atrair. Faz parte do jogo, mas cabe a você decidir se vai se abalar com isso ou seguir firme no seu caminho. Agora me diz, você já sentiu inveja de alguém? Ou já percebeu alguém te tratando diferente por estar crescendo? Atitude 2. A inveja só te afeta se você permitir. Você não pode controlar o que os outros sentem por você, mas pode controlar como reage a isso. Muitas pessoas se abalam quando percebem que alguém sente inveja delas. Se retraem, se sabotam, diminuem suas conquistas para não incomodar. Mas me responde, por que você deveria diminuir sua luz só porque alguém se incomoda com o seu brilho? Sêneca, um grande estoico, nos deixou essa frase. Não é porque alguém te odeia que você se tornará pior, assim como não será melhor se alguém te elogiar. Ou seja, o que os outros pensam de você não muda quem você realmente é. Se alguém sente inveja do seu crescimento, isso não é um problema seu, é um problema dessa pessoa. Você tem duas escolhas.
Seguir firme no seu caminho, sabendo que a inveja é apenas um sintoma da frustração alheia. Se abalar com isso, deixando que a opinião dos outros afete sua autoconfiança, o que você escolhe? Atitude 3. A inveja revela mais sobre o outro do que sobre você. Quando alguém sente inveja de você, o problema não está em você, mas na forma como essa pessoa enxerga a própria vida. O filósofo Epicteto ensinava que não são as coisas que nos afetam, mas a interpretação que fazemos delas. A inveja nasce quando alguém olha para as conquistas dos outros e sente que está ficando para trás. Mas em vez de usar isso como motivação para crescer, essa pessoa prefere alimentar ressentimento. Mas pare e reflita. Se alguém sente inveja do seu sucesso, isso muda quem você é? Muda o seu esforço, o seu mérito, a sua jornada? Absolutamente não. Então por que você deixaria a opinião de alguém limitar seu crescimento? A verdade é que, quanto mais você avança, mais incomodará aqueles que não querem sair do lugar. Mas isso é um problema deles, não seu. Em vez de gastar energia se preocupando com isso, use essa consciência para fortalecer sua mentalidade. A inveja alheia é um sinal de que você está indo na direção certa. Quem critica suas vitórias, muitas vezes, gostaria de estar no seu lugar. Mas em vez de se esforçar, prefere projetar frustração em quem está crescendo. Isso significa que sua evolução não deve parar por medo de desagradar os outros. Quanto mais você se preocupa com a inveja dos outros, menos tempo você dedica ao seu próprio crescimento. Você tem duas escolhas: gastar energia tentando ser aceito ou continuar evoluindo sem olhar para trás. Sabe o que Marco Aurélio fazia? Ele ignorava as vozes que tentavam desviá-lo do que realmente importava. Ele sabia que a opinião dos outros não mudava seu propósito. A inveja é o reflexo da incapacidade de alguns em aceitarem o progresso dos outros. Mas isso não deve ser um peso para você. Deve ser um lembrete de que está no caminho certo. Atitude 4. Como os estoicos lidavam com a inveja. Se tem uma coisa que os estoicos sabiam bem, era como se blindar das emoções negativas alheias. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, tinha tudo para ser odiado e invejado, mas isso nunca o desviou do seu caminho. Ele escreveu em suas meditações: as opiniões dos outros pertencem a eles. Eu devo seguir meu próprio caminho, sem esperar que todos me compreendam. Essa é a verdadeira força estoica. Não permitir que os sentimentos dos outros determinem sua jornada. Mas como aplicar isso no seu dia a dia? Primeiro, reconheça a inveja pelo que ela é. Quando perceber que alguém age com hostilidade sem motivo, entenda: isso não é sobre você, é sobre o vazio interno dessa pessoa. Segundo, não se rebaixe para agradar. Muitas vezes, para evitar a inveja, algumas pessoas tentam minimizar suas conquistas. Mas por que você deveria se diminuir para que os outros se sintam melhor? Os estoicos nos ensinam a ser autênticos e a não mudar nossa essência para satisfazer os outros. Terceiro, não reaja com raiva ou ressentimento. A inveja alheia não pode te afetar se você não der espaço para ela dentro de você. Sêneca dizia: o homem sábio não se ofende com críticas injustas, pois sabe que elas falam mais sobre quem critica do que sobre ele próprio. Se alguém está incomodado com o seu sucesso, o problema é dessa pessoa. Não reaja emocionalmente, mantenha a calma e continue sua jornada. Quarto, use a inveja como um sinal de progresso. Se alguém sente inveja, significa que você está avançando. Em vez de se preocupar, use isso como motivação para seguir ainda mais firme no seu propósito. A inveja sempre existirá. Mas o estoicismo ensina que nós escolhemos se daremos importância a ela ou não. Você pode se incomodar com o olhar dos outros ou pode erguer a cabeça e seguir em frente. A escolha sempre será sua. Atitude 5. Como se fortalecer mentalmente contra a inveja. Se você quer blindar sua mente contra a inveja alheia, precisa construir uma mentalidade inabalável. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está em controlar o que os outros sentem, mas em dominar nossas próprias reações. Pense nisso. O que acontece dentro de você é escolha sua.
Nada pode te atingir se você não permitir. Vou te deixar 3 passos importantes. Passo 1. Fortaleça seu propósito. Epicteto dizia: se você busca agradar a todos, acabará agradando a ninguém. Tenha clareza sobre quem você é e siga seu caminho. O maior erro que você pode cometer é se preocupar mais com a opinião dos outros do que com a sua própria evolução. Se alguém sente inveja de você, isso não é problema seu, é problema da pessoa. Então pergunte-se: o que realmente importa para mim? Estou vivendo de acordo com meus valores ou tentando me encaixar no que os outros esperam? Passo 2. Não alimente a inveja com reações emocionais. A inveja só cresce quando encontra um alvo vulnerável. Quando você reage com raiva, ressentimento ou tentando provar algo, está entregando seu poder ao invejoso. Os estoicos praticavam a indiferença estratégica, ou seja, não davam atenção ao que não agregava valor à sua vida. Pratique isso. Na próxima vez que perceber um olhar invejoso ou um comentário maldoso, apenas sorria internamente e siga em frente. Quem inveja, deseja ver sua reação. Não dê esse prazer a eles. Passo 3. Se torne inabalável. Se a inveja dos outros te afeta, significa que você ainda se importa demais com validação externa. Sêneca nos lembra: o homem que depende da aprovação alheia está condenado à infelicidade. A única forma de se libertar do peso da inveja é parar de precisar da aceitação dos outros. Isso não significa ser indiferente ao mundo, mas sim ser imune à negatividade alheia. A conclusão destes 3 passos é: a inveja só pode te atingir se você der espaço para ela na sua mente, mas você não deve nada a ninguém. Seu foco deve estar no seu crescimento e não na opinião dos outros. Atitude 6. Transformando a inveja em motivação. Se alguém sente inveja de você, isso significa que você está fazendo algo que vale a pena. Pense nisso. Ninguém inveja alguém irrelevante. Mas aqui está a grande questão. Você pode usar essa energia ao seu favor. Passo 1. A inveja revela o que é valioso. Os estoicos nos ensinam que toda emoção tem um propósito, mesmo as negativas. A inveja é um reflexo do desejo não realizado de alguém. Ou seja, se alguém te inveja por sua disciplina, é porque ele próprio se sente indisciplinado. Se sente inveja do seu crescimento, é porque não conseguiu crescer. E agora vem a parte interessante. Em vez de se incomodar, use isso como uma validação. Se alguém sente inveja do que você conquistou, é porque você está no caminho certo. Passo 2. Responda com crescimento, não com ego. Muitas pessoas, ao perceberem que são alvo da inveja, começam a querer se exibir mais, a esfregar suas conquistas na cara dos outros. Isso é um erro fatal. Marco Aurélio dizia: quando alguém te inveja, ele está carregando um peso. Não aumente esse peso. Apenas continue seu caminho. O melhor jeito de lidar com a inveja é crescendo ainda mais, mas sem arrogância. Se alguém te inveja, use isso como motivação silenciosa. Continue avançando sem precisar provar nada. Passo 3. Seja um exemplo de superação. Muitas vezes, a inveja é apenas um reflexo da frustração da outra pessoa. Mas aqui está a grande sacada. Se você permanecer firme, essa mesma pessoa pode se inspirar em você. Em vez de reagir à inveja com ressentimento, reaja com excelência. Continue se tornando alguém tão forte que, no final, os invejosos vão olhar para você e perceber que, no fundo, eles deveriam ter aprendido com você e não te atacado. Na atitude 6, chegamos à conclusão que a inveja pode ser um peso ou um combustível. Você escolhe. Se você vê a inveja dos outros como um sinal de que está no caminho certo, então, em vez de se sentir mal, você pode usá-la como motivação para crescer ainda mais. Atitude 7. A inveja e o poder do desapego estoico. Você já percebeu como as pessoas mais invejadas costumam ser as mais livres? Isso acontece porque elas não se importam com a aprovação dos outros. Elas não vivem para agradar ou impressionar. E é exatamente isso que mais incomoda os invejosos. A inveja só tem poder se você se importa. Sêneca falava:
O que depende dos outros não está sob nosso controle, mas o que sentimos sobre isso, sim. Ou seja, a inveja só pode te afetar se você permitir. Se você não der atenção, não reagir com raiva ou ressentimento, ela perde a força. Lembre-se, o problema está no outro, não em você. O segredo da liberdade interior. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está no desapego. Quando você para de se preocupar com a opinião dos outros, você se torna inatingível. Alguém te critica por estar crescendo? Continue crescendo. Alguém sente inveja do que você conquistou? Continue conquistando. Alguém te deseja mal? Continue desejando o bem. A sua paz não pode depender da insatisfação alheia. Como praticar o desapego na vida real? Imagine que alguém está tentando te diminuir porque não suporta ver seu progresso. O que um estoico faria? Ele simplesmente ignoraria e seguiria em frente, porque não depende dos outros para validar sua caminhada. A grande chave aqui é o foco. Quanto mais você se preocupa com a inveja alheia, menos energia tem para continuar avançando. Quando você entende que seu caminho não depende da opinião externa, nada pode te parar. A inveja só machuca aqueles que ainda estão presos à necessidade de aceitação. Quando você se liberta disso, a inveja se torna irrelevante. Atitude 8. O poder da indiferença. Como um estoico reage à inveja. A inveja pode ser um teste para a sua disciplina emocional, mas você tem o poder de decidir como reagir. Inveja não é um elogio disfarçado. Muita gente diz, se estão com inveja, é porque estou fazendo algo certo. Mas isso é uma armadilha mental. Se você começa a depender da inveja alheia para se sentir validado, ainda está preso ao julgamento externo. O verdadeiro estoico não se importa nem com a crítica, nem com o elogio. O que Marco Aurélio faria? Marco Aurélio, como imperador, foi alvo de inveja e traições, mas ele não permitia que isso dominasse sua mente. Ele escrevia em suas meditações: não perca tempo discutindo sobre como deveria ser um homem bom. Simplesmente seja um. Ou seja, não gaste sua energia tentando provar algo para os outros. Apenas continue no seu caminho. Como aplicar isso na prática? Se alguém age com inveja perto de você, faça um teste. Ignore completamente. Continue com suas ações como se nada tivesse acontecido. Observe como a inveja perde força quando você não dá atenção. A verdadeira força está na indiferença. Você não pode impedir que a inveja exista, mas pode impedir que ela te afete. Quanto menos atenção você der, mais fraco esse sentimento se tornará. Atitude 9. A inveja revela mais sobre os outros do que sobre você. A inveja não nasce no exterior, mas dentro de quem a sente. E isso é algo que um estoico compreende profundamente. Por que as pessoas sentem inveja? Muitas vezes, a inveja não tem nada a ver com você. Ela surge porque alguém vê em você algo que gostaria de ter, mas não tem coragem ou disciplina para conquistar. A questão nunca é o que você faz, mas o que sua existência desperta nos outros. O que fazer quando perceber que alguém está com inveja de você? Ao invés de se incomodar, veja isso como um reflexo do mundo interno daquela pessoa. Se alguém sente inveja do seu progresso, é porque enxerga suas próprias limitações. Se falam mal de você, não significa que você está errado. Se tentam te diminuir, é porque não sabem como crescer. O problema está no outro, não em você. Epicteto e o controle sobre nossas emoções. Epicteto ensinava que não são os eventos externos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. Se você perceber que alguém age com inveja, tem duas opções: se incomodar e cair no jogo deles, seguir seu caminho e manter sua paz interior. O verdadeiro estoico não reage emocionalmente a provocações. A inveja é um problema interno de quem a sente. Você não tem controle sobre isso, mas tem controle sobre como reage. Atitude 10. A inveja não pode te atingir se você não permitir. A inveja é como uma flecha lançada ao vento. Se você não estiver no caminho dela, ela jamais te atingirá. Mas para isso, você precisa desenvolver a fortaleza mental de um estoico. Como impedir que a inveja afete sua paz? O segredo não está em tentar mudar os invejosos, e sim
em fortalecer sua própria mente para que as palavras e ações deles se tornem irrelevantes para você. Aceite que a inveja sempre existirá. Algumas pessoas vão te admirar, outras vão te odiar, e nenhuma dessas reações pode mudar quem você realmente é. Nunca responda na mesma moeda. O invejoso espera que você se irrite, que reaja emocionalmente. Não dê esse prazer a ele. Seja indiferente às críticas vazias. Marco Aurélio dizia: se é verdade, aprenda com isso. Se não é, ignore. A inveja só te atinge quando você se importa com a opinião errada. O que fazer quando alguém tenta te diminuir? Imagine que você está no topo de uma montanha. Lá embaixo, alguém te xinga, tenta te atacar verbalmente. Você desce para discutir ou continua apreciando a vista? O estoico não desce. Ele permanece firme no seu caminho, sabendo que qualquer tentativa de ataque só prova o incômodo do outro, não dele. Quanto menos você se importar com a inveja alheia, menos poder ela terá sobre você. A verdadeira liberdade está na indiferença ao que não merece sua atenção. Atitude 11. A inveja revela mais sobre o outro do que sobre você. A inveja, no fundo, não é sobre você. É um espelho da frustração do outro. Quando alguém sente inveja, não está realmente interessado em te prejudicar. O problema não é você. O problema é a insatisfação que essa pessoa sente consigo mesma. Mas e se a inveja se transformar em ataque? Se alguém tenta te diminuir ou espalhar falsidades, entenda que essa atitude é um reflexo da própria fraqueza dessa pessoa. O estoico encara isso como um teste. Se falam mal de você, veja como uma chance de praticar sua paciência. Se tentam te provocar, encare como um exercício de autocontrole. Se te invejam, use isso como lembrete de que você está avançando. Marco Aurélio escreveu: quando alguém erra, a responsabilidade não é sua. Apenas siga seu caminho. O verdadeiro sábio não se rebaixa a disputas mesquinhas. Transforme a inveja dos outros em força pessoal. Em vez de gastar energia tentando provar algo, continue evoluindo. Deixe que seu sucesso seja a melhor resposta. Se te invejam pelo que você conquistou, conquiste mais. Se te invejam pela sua paz, permaneça tranquilo. Se tentam te puxar para baixo, lembre-se: quem está no topo não tem tempo para olhar para baixo. A inveja não é um problema seu. Ela pertence a quem sente. Seu único dever é manter-se inabalável. Agora digite em história nos comentários: quem tem inveja de você? Atitude 12. Como um estoico lida com a inveja e segue em frente. A inveja nunca desaparecerá do mundo, mas você pode decidir como reagir a ela. O que um estoico faz diante da inveja? Não se vitimiza. Ele entende que a inveja faz parte da natureza humana. Não revida. Ele mantém sua dignidade e não se envolve em disputas vazias. Se fortalece. Usa a inveja dos outros como motivação para continuar crescendo. Sêneca nos ensina: não existe vento favorável para quem não sabe onde está indo. Ou seja, se você foca nos invejosos, perde o rumo. Se mantém sua direção, nada pode te parar. A estratégia estoica para se blindar contra a inveja. 1. Ignore comentários negativos. Não absorva o que não te fortalece. 2. Mantenha seu crescimento constante. Não se distraia tentando provar algo para os outros. 3. Cerque-se de pessoas que te elevam. Afaste-se de ambientes tóxicos. 4. Agradeça pela sua jornada. A gratidão mata a insegurança e a comparação. Lembre-se, a inveja só tem poder sobre você se você permitir. Quando você adota a postura de um estoico, ninguém pode te desestabilizar. Antes de encerrar, quero que você faça um exercício. Escreva nos comentários: eu sou inabalável. A inveja dos outros não me afeta. Isso será um compromisso seu com sua própria força. Reforce essa ideia e veja como sua mentalidade muda. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Torne-se imune à inveja e siga crescendo. Se você chegou até aqui, já sabe, a inveja não pode te parar. O que aprendemos hoje? A inveja sempre existirá, mas você pode escolher não se afetar. A prática do estoicismo te ensina a manter o foco em seu crescimento. A melhor resposta para a inveja
é seguir melhorando sem se distrair. Ninguém pode te prejudicar mais do que sua própria mente se você permitir. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporte. Se não é, então não se preocupe, pois a morte resolve todos os problemas. Ou seja, tudo passa. O que importa é como você escolhe viver. Agora me diga nos comentários: qual foi a parte que mais te impactou deste vídeo? Você já lidou com inveja antes? Como reagiu? Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no canal, estamos construindo uma mentalidade forte e resiliente. Se você quer evoluir cada dia mais, continue acompanhando nossos conteúdos. Veja os vídeos recomendados na tela agora e aprofunde-se ainda mais no estoicismo. E lembre-se, o único poder que os invejosos têm sobre você é aquele que você dá a eles. Então, não dê. Nos vemos no próximo vídeo.